Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Vamos voltar para casa, querido? Vamos voltar para casa? Eu e você? Vamos combinar? Os meus dias de voltar para casa já está chegando. Está chegando. Olha, querido, mentiram para mim e para você durante muito tempo. Agora, eu estou passando a acreditar que essa informação que eu vou passar para você é uma das informações que o sistema religioso ocultaram de nós a vida inteira. Agora eu acredito que houve outros livros na história que deveriam estar inseridos na Bíblia e não está. Por que, Alberto, você fala isso? Eu já vou te avisar. Já vou te avisar por quê. Quando você estuda a Bíblia, na criação de Adão, sobre espírito, quando você estuda a Bíblia, olhando o Salmo 139, o versículo 14, 15 e 16, quando você olha Jeremias 1, 4 e 5, quando você olha Eclesiastes 12 e 7, quando você olha 1 Coríntios capítulo 15, todo o capítulo, qual a lição de vida que você tira? Parece que os opositores do Criador, os anticristos também, aqueles que são contra, parece que eles fizeram de propósito ocultar de nós as informações principais que deveriam estar na Bíblia. Parece que fizeram de propósito e fizeram o quê? Não vamos deixar a humanidade ter acesso a essas informações, porque senão a gente não pode criar a religião. Você sabe por que criaram a religião? Porque ocultaram a verdade das pessoas. E qual é a verdade, Alberto? Aqui vai. Esse vídeo eu quero que você assista de verdade. Eu quero que você deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu comentário. Qual é a sua opinião? Você quer saber qual é a verdade? Você sabia que eu e você já existíamos antes mesmo dessa matéria aqui, existir? Você sabia disso? Você sabia que essa falácia de aceitar a Jesus, entrar numa igreja, uma denominação, para que nós possamos lutar pela nossa salvação, isso tudo é balela? Mas só que eu vou te mostrar por quê. É claro que os religiosos vão cair em cima e vão, talvez até algum comentarista vai colocar aí que é mentira, que eu estou ficando louco. Mas não tem problema. A verdade é assim. Quando alguém ouve uma coisa que não está habituado a ouvir, a primeira coisa que eles falam, nos chamam de herege, nos chamam de doido, louco ou alguma coisa assim. Mentiram para nós o tempo todo. Primeira coisa, você já existia antes desse corpo aqui surgir ou nascer. Por que Davi disse no Salmo 139, o versículo 14 ao 16, por que Davi disse que de um modo muito terrível ele foi formado? Por que Davi disse que antes dele surgir aqui na terra, ele já existia e Deus conhecia ele antes mesmo dele nascer? Aí você vai falar assim, é porque Deus é onisciente, não é? Mas deixa eu te falar, o que fez Adão virar uma alma vivente? Foi o Espírito de Deus soprado nas narinas de Adão. Antes de Adão ter o Espírito de Deus dentro dele, ele só era o quê? Um bolo
de barro. Um bolo de barro. Quando uma criança nasce, qual é o primeiro ato de uma criança? Chorar. Chorar. Por que Davi diz, queridos, que de um modo terrível ele foi formado? O que Davi entendia de espírito entrar no ventre da mãe e ter aquela metamorfose, aquela transformação e aquele espírito virar um corpo físico e nascer aqui na terra? Hein? Ninguém nasce aqui. Ninguém. Você já existia antes do corpo ser formado enquanto espírito. Como espírito, em algum momento do tempo, em algum momento desse aion, esse espírito entrou no teu corpo e através aquele ato ali, aquele ventre, aquele útero da sua mãe, você foi gerado. Então você não nasceu aqui na terra. Você não nasceu. Você entrou nesse ambiente terrestre. Você entrou nesse mundo de uma forma que Deus planejou. Deus planejou. Até o próprio Criador. Para ele se transformar em homem comum, teve que ser gerado no ventre de Maria. Só que sem a copulação, a cúpula do homem e da mulher. Davi disse, de um jeito muito terrível, de um modo terrível, eu fui formado. Mas Davi disse, antes de eu nascer, tu já me conhecia. Antes de eu ser formado, tu já me conhecia. E todos os meus dias na terra foram pré-ordenados por ti. O que é pré-ordenado? Ordenado com antecedência, traçado com antecedência. Preste atenção numa coisa, querido. Você não nasceu na terra. Você entrou na terra por um meio que o Criador escolheu e projetou. Mas um dia, pela ou através de esse espírito, vai ser de novo expelido do seu corpinho, do meu, do nosso corpinho. Eclesiastes 12:7. O corpo físico vai para a terra e o espírito, ele volta para Deus. Você acha que foi de propósito que colocaram espírito em Eclesiastes 12:7 com E minúsculo? Era para ser E maiúsculo, porque ali se trata do Espírito de Deus que entrou nesse corpo físico, mas um dia ele volta para lá. O que entra, um dia sai. Se você preferir, você não dê crédito a esse vídeo. Mas se você já tiver a mente do Evangelho Eterno, você vai entender o que eu estou falando. Essa falácia, querido, que os pregadores, principalmente os pregadores que abusam da palavra, os pregadores futuristas, que fica te ameaçando de um fogo infernal, fica te ameaçando se você não der dinheiro, saiba de uma coisa: eles só criaram a religião porque esconderam a verdade de nós. Porque se eles não extraíssem, não tirassem isso da palavra, do conhecimento, de que ninguém precisa de religião e denominação, se eles não tivessem tirado, eles não poderiam criar religião. Criaram a religião porque baniram a verdade. Criaram a religião para substituir o Espírito de Deus dentro de mim
e dentro de você. Então pense bem, se eu já estávamos vivos antes, você não nasceu aqui, você entrou aqui. Então pega essa visão. Como espírito, você entra e sai nesse corpo, que é transitório aqui nesta terra. Nesses corpos que são perecíveis. 1 Coríntios 15, 47 ao 52. Não é? Paulo disse que quando nós chegamos aqui, nós trouxemos a imagem do real e do aparente, do espiritual e também do material. Paulo que disse isso. Trouxemos de onde? Trouxemos de onde? Por que Paulo fala isso? Porque a vida aqui, ela é transitória. Ela é temporal também. Então a vida real não é essa que eu e você vivemos, porque ela tem fim. Nós já chegamos aqui com prazo de validade. É 70 e 80. O que passa disso é o quê? Câncer e infarto. Isso é o corpo físico. Mas o corpo espiritual? O que é fraco? A carne. Mas o espírito é forte. O que perece? A carne. O que continua? O espírito. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então por que a vida aqui, queridos, é tão lindo? Aprenda isso. A vida real e verdadeira, ela é lá. Então quando acaba aqui o nosso período na Terra, esse espírito volta para lá, porque ele tem que dar conta daquilo que nós viemos aqui fazer, a nossa missão. Então aprenda uma coisa. Falaram para você a vida inteira na religião que nós estamos aqui e precisamos ir para lá, lutar pela nossa salvação aqui, porque nós vamos para lá. Você sabia que é justamente o contrário? Éramos espírito, estávamos lá e viemos para cá. É isso que Davi diz ou não? Salmo 139, versículo 14 ao 16. É isso que Deus disse a Jeremias ou não? Jeremias 1, 4 e 5. É isso que Paulo explica em 1 Coríntios 15 ou não? É mentira. Mentiram para nós o tempo todo. Quando eles dizem que nós temos que lutar pela nossa salvação. Porque senão a gente perde. Salvação de quê? Do corpo ou do espírito? Pergunte ao seu líder. Porque espírito, ele nunca esteve numa balança para ser condenado ou absorvido. O que vai perecer é o corpo físico na terra. Então, você não tem que estar aqui lutando para ir para lá. É o contrário, éramos de lá e viemos para cá. Aí, um dia, quando esse corpo transitório voltar para a terra, porque ele foi feito da terra, mas Deus precisava de um veículo, Deus precisava de um jeito, de uma forma, para que o Espírito viesse ganhar vida aqui da terra. Davi disse, Salmo 139, 14 ao 16, de um modo terrível eu fui formado. Qual o modo que Davi está falando? Será que foi a maneira que foi feita a transição entre o espírito e a carne? Entre o corpo espiritual e o corpo carnal? Será que é isso que ele estava dizendo? De um modo terrível eu fui formado. Aí muita gente diz que Davi, quando a mãe dele concebeu ele, ela estava em pecado. Muita gente gosta de inventar. Eu prefiro acreditar no que Davi conversa com Deus, o que ele era antes de nascer aqui.
ele era espírito. E Deus permitiu que esse espírito viesse aqui, tivesse o nome de Davi e desenvolvesse o seu papel na terra. Você lembra que uma das orações de Davi, em carne, quando ele errou com Batseba, Senhor, não retire de mim o teu espírito, olha, não retire de mim o teu espírito e nem a alegria da salvação. Dá para você entender que quem vai para a sepultura e acaba tudo ali é justamente esses espíritos que vieram aqui com uma missão e não cumpriram a sua missão e se desviaram da sua missão. Não é desviaram da igreja não, e nem desviaram das denominações, é desviaram do propósito do eterno Criador. Você entendeu? Você entendeu? Que esses espíritos, quando eles se desviam dos propósitos, por isso que Romanos capítulo 8, eu gosto que Paulo diz que não é todo mundo que tem o Espírito de Deus dentro dele. Aí entra a passagem que Jesus falou com Pedro: tu és pedra, sobre esta pedra vou edificar a minha igreja, e as portas do Geena, do Tártaro, as portas da sepultura não vai prevalecer contra ela, porque quando o homem não tem o Espírito de Deus, a sepultura, na sepultura acaba tudo. Meu querido, esta é uma das informações que com certeza o sistema baniu da Bíblia. Entrou a religião e tirou esse conhecimento, tirou esse entendimento do ser humano, criaram a religião para escravizar, para dominar e para manipular. Porque se tivéssemos essas informações desde o início, ninguém estava aí servindo a religião, a uma denominação. Todos iriam, talvez, cumprir o seu papel de filhos de Deus no Espírito. Lembrei-me, Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e o 23, que Deus, Ele é Pai dos espíritos aperfeiçoados. Aperfeiçoados? Essa palavra aperfeiçoado, ela vem de não aperfeiçoado. Quando diz aperfeiçoados, está dividindo perfeitos e não perfeitos. O que é uma coisa aperfeiçoado? É uma coisa que foi feito o quê? Uma reciclagem. É uma coisa que foi feito 2 vezes, 3 ou 4. Mas aperfeiçoado não está falando espíritos perfeitos. Está falando espíritos aperfeiçoados. E aí? Você está aqui para ter uma segunda chance? O que houve lá? Espíritos aperfeiçoados? Vamos voltar para casa, porque eu e você já existíamos antes de chegar aqui. Deixe o seu comentário e Deus te abençoe. Tamo junto. Evangelho eterno é isso. Abre a sua mente para as coisas de Deus. Tchau.